Olá, eu me chamo Vladimir Sena Araújo, sou doutorando em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e vou tratar aqui de um assunto bastante atual, que são as interpretações acerca da Covid-19 por uma religião usuária de ayahuasca da Amazônia Ocidental. Ayahuasca, para quem não tem familiaridade, é uma bebida feita com a decocção de um cipó chamado Banisteriopsis caapi e de uma folha, a Psychotria viridis. Essa substância produz um efeito enteogênico, onde as pessoas têm visões e entram em estado de sinestesia, conectam-se com outros mundos. Essa religião ela foi criada em 1945 pelo maranhense Daniel Pereira de Matos, que chegou ao Acre em 1907, ainda quando da formação do território federal do Acre. Havia poucos anos que o Acre havia se tornado brasileiro, porque antes pertencia à Bolívia e devido a uma série de intervenções militares e políticas, diplomáticas, ele passou para o Brasil. A barquinha, ela está dentro de um campo ayahuasqueiro, ela é uma bebida. Essa religião utiliza uma bebida de caráter milenar, antes utilizada por indígenas, caboclos, vegetalistas, seringueiros, também é usada por terapeutas, e 3 religiões brasileiras fazem o seu uso, que é o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. Tratarei especificamente desta última. Barquinha é um termo popular, não é um consenso entre as igrejas que fazem o seu uso, e elas preferem utilizar a linha do mestre Daniel Pereira de Matos, fazendo referência ao fundador, ao criador desta religião. Essa pesquisa ela foi realizada entre os meses de abril a julho de 2020, quando iniciou a pandemia da Covid-19 no Brasil, estava já em ponto crítico, e me veio à mente tentar perceber quais eram as interpretações sobre a Covid-19 por uma religião enteogênica. E aí eu comecei então a fazer uma pesquisa através de WhatsApp com as lideranças. Ela não foi feita presencialmente porque obedeceu os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Então, a Barquinha. A Barquinha ela é uma religião com práticas e filosofias diversas. Ela tem influências do catolicismo popular, da Umbanda, do tambor de mina, da pagelança cabocla, do xamanismo indígena, da filosofia e do esoterismo do círculo esotérico da comunhão do pensamento. E aí, quando eu fui tratar esse tema, eu fui movido justamente por esse processo de desrotinização, porque o vírus ele acabou desrotinizando a vida das pessoas, acabou mexendo exatamente com os rituais sociais. Aliás, ele desafiou os rituais sociais, e também mudou as relações entre as pessoas, as relações de trabalho, por exemplo. Por isso estamos aqui também conversando um pouco de forma online. Então nós tivemos que nos readaptar, criar estratégias de se conectar com outros grupos, com outras pessoas, sem necessariamente estarmos presentes ou muito próximos a elas. Bom,
essa doença de caráter universal, essa pandemia que se alastrou mundo afora, ela se particulariza, né, ao nível social, né, e, consequentemente, né, traz compreensões distintas, né, na maneira de concebê-la, né? E essas interpretações, elas podem também estar conjugadas a uma série de outros fatores. Somente para exemplificar, nessa religião que eu pesquisei, as relações entre saúde e meio ambiente estão muito próximas, né? Então, tudo aquilo que vai, que mexe com os problemas de saúde do homem, né, se relaciona ao próprio movimento que esse homem produz sobre aquilo que o cerca, sobre a natureza, né? Então, nesse caso, desmatamentos, emissão de poluentes por indústrias de automóveis, consumo exagerado de produtos industrializados, poluição hídrica, exploração mineral, poluição do solo, tudo isso movimenta o planeta, movimenta vírus, movimenta bactérias, movimenta fungos, né? E aí nós temos, né, uma série de consequências que se interrelacionam, né? Então, essa doença universal que eu falei, que impôs reflexões particulares, né, qual é o discurso dela, né, na barquinha, né? E quais as barquinhas de que estamos falando? Então, existem várias igrejas dessa religião e, evidentemente, formas diferentes de pensar. Então, eu priorizei os líderes de 3 barquinhas. São elas as barquinhas do Centro Espírita Nossa Senhora Aparecida, em Rio Branco, Centro Espírita Casa de Jesus e Lar de Frei Daniel, localizado em Ji-Paraná, Rondônia, e Centro Espírita Barquinho de Luz, né, situado no Rio de Janeiro. A barquinha, ela é uma religião escatológica, ou seja, ela trata do fim do mundo, tem discursos proféticos, esses discursos proféticos têm tons apocalípticos, né? Existe a crença de que haverá a segunda vinda de Cristo no dia do juízo final. Então, o fenômeno escatológico se soma também ao fenômeno milenarista. Então, ela é uma religião tanto escatológica quanto milenarista, né? E os sinais de destruição, eles aparecem, né, nos discursos dos adeptos, eles aparecem nos salmos, que são os hinos que são cantados, que são entoados, e também nos rituais, né? Então, guerras, fomes, miséria, pandemias, agressão à natureza, aquecimento global, tudo isso, né, é mencionado, né, nessa religião, né? E como é que é caracterizada a doença, né? Ela é vista como uma transgressão, inicialmente, né? Ela é vista também sempre como originada do campo espiritual. Então, tudo aquilo que ocorre no campo material é provocado pelo mundo espiritual. A Covid-19, ela é uma das tragédias da trajetória humana. Então, eles acreditam que existe uma trajetória humana desde que foi criado o primeiro homem e que essa trajetória irá encerrar, né, no dia do juízo final. E nesse percurso existiu uma série de tragédias. Então, aquelas outras, gripe espanhola, né, a peste negra e tantos outros fenômenos foram tragédias, né, desse processo, né, de vida da humanidade. A Covid-19 é apenas uma delas e que mostra ao homem o quanto ele deve refletir, né, sobre a sua relação com o mundo. Então, a doença, ela se origina no campo espiritual, ela é compreendida como um sacrifício que envolve sofrimento e dor,
né? E todo sacrifício ele remete a um processo de transformação. Então, somente para deixar claro, eles acreditam que existem doenças de caráter psicológico, de caráter emocional e físico, e também que as doenças, e que essas doenças que eu mencionei agora, elas são consequências da manipulação, né, dos homens, né, no planeta. Né? O homem provoca a natureza e a natureza reage. Né? E qual é a doença maior que eles mencionam? É o pecado. Né? O pecado, eles dizem que é a transgressão da lei da natureza e divina. Então, sendo assim, a transgressão sobre a natureza é também uma transgressão, quer dizer, é também uma manifestação sobre o pecado. Né? Então, sendo ela a doença, a manifestação desta natureza, Deus é o pivô da natureza. Né? Deus está no centro de discussão entre aquilo que pode ser reabilitado, né? Então a espiritualidade, né? A crença de reabilitação pela fé e pelo uso do chá sagrado é muito evidente. Então, dentro desse contexto de discussão sobre reabilitação, né? Física e espiritual, está a discussão entre escuridão e luz, entre equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, a doença se torna uma manifestação da natureza, onde o homem precisa buscar o equilíbrio. Doença, ela é uma consequência do pecado original. Então, as doenças, o pecado, ele pode ser também caracterizado como um castigo coletivo. A Covid-19 eles compreendem como um castigo coletivo, embora, né, nem todos merecessem esse castigo, né? Alguns morreram, não mereciam, mas eles pagaram pela coletividade e estão em um plano superior de luz. Né? O pecado coletivo inclui a forma como se dirigem as nações, a forma como os dirigentes de nações fazem a gestão, né, de seus países, a forma como se destrata os não-humanos, animais, plantas, montanhas, florestas, né? Então esse é um viés. O outro viés é que a doença ela acaba se tornando uma desarmonia do espírito, né? A doença ela é uma consequência da nossa existência, da nossa experiência, e nós a adquirimos porque provocamos, né? Então, o Daime ele tem um papel fundamental nesse processo de compreensão da Covid, porque ele amplia a consciência dos praticantes, ele produz o autoconhecimento sobre as atitudes pessoais perante a realidade vivida, né? O Daime ela é uma bebida professora, ela ensina sobre os tempos de pandemia, é luz, pois ilumina os espíritos, é um instrumento que prepara as pessoas para o dia do juízo final, ele irradia e conecta seres do astral com forças positivas fora dos portões da igreja, se conectando ao mundo, né? Eles acreditam que o Daime conecta o mundo, né, através de seres curadores, e mostra, né, nesse processo pandêmico em que vivemos, que nós precisamos aprender a trabalhar mais coletivamente. O isolamento social talvez esteja mostrando ao ser humano essa necessidade dele viver verdadeiramente em comunidade, em harmonia com o outro. A luz do Daime, finalmente, explica a necessidade planetária de limpeza, renovação e nova consciência. E finalizo com uma frase do líder espiritual Edilson Fernandes, da Barquinha de Paraná, que diz: o Daime está dizendo aí,
Aprenda alguma coisa com isso. A doença é uma consequência. Devemos ter um pensamento e atitudes transformadoras. Muito obrigado.